tarde. Eu sou o Bispo Paulo Lockman e esse é o programa Vida e Missão da Igreja Metodista. Foi preparado com muito carinho para você. Meu convite é: fique conosco e seja abençoado. Olá, no programa de hoje você confere como foi o aniversário do Grupo de Apoio à Adoção Ana Gonzaga. E no Bom Diálogo, fora dos estúdios, a nossa repórter Camila Alves conversa com o desembargador Ciro Darlan. E é claro que você não pode perder a palavra abençoada do Bispo Paulo Lockman. É agora, no Vida e Missão. O Grupo de Apoio à Adoção Ana Gonzaga, ligado à Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, comemorou no Bennett os frutos colhidos em 3 anos de existência. O evento contou com a participação do desembargador Ciro Darlan, referência nessa área pelo tempo em que atuou junto à Vara da Infância e Juventude. Sua palestra destacou as contradições que ainda envolvem a questão da adoção. Nós temos hoje um número elevadíssimo de crianças e adolescentes disponíveis para a adoção e um número N vezes maiores de pessoas pretendendo a adoção que não se encontram, que não se encaixam com o perfil daquelas crianças disponíveis. Silvana, coordenadora do grupo de apoio e também mãe por adoção, ressalta a importância desse trabalho. Na realidade, de conformidade com o que nós ouvimos hoje na palestra do Dr. Ciro Darlan, o perfil precisa ser ampliado. As pessoas precisam buscar especificamente o que existe de crianças disponibilizadas à adoção, porque a adoção existe para atender o melhor interesse da criança. E o nosso trabalho é justamente tratar de adoção tardia, adoção necessária, adoção múltipla, interracial, e acredito que a gente está sendo muito bem sucedido nessa área. Candidatos à adoção e adotantes bem-sucedidos também participaram e testificaram a contribuição dos grupos de apoio. Ajuda muito também em reformular o seu perfil. Às vezes você chega num grupo de adoção com um perfil X e depois de você escutar depoimento de outras famílias, você já começa a mudar um pouco a sua cabeça. Você já começa a enxergar uma outra possibilidade de perfil. Os que entraram pela porta da adoção encontraram a saída para levar os filhos nos braços. Vale a pena a gente correr atrás dos filhos da gente, correr atrás do desejo da gente e não deixar que uma ideia de perfeição deixe passar o nosso desejo de ser mãe. Estamos com o desembargador Ciro Darlan, que por muito tempo atuou na frente da Vara da Infância e Juventude, para uma participação especial no Bom Diálogo. Desembargador, hoje o Grupo de Apoio Ana Gonzaga completa 3 anos de engajamento na adoção. Como grupos como esse ajudam nos avanços dessa causa? Tem sido muito importante porque tem sido um grupo de ajuda, de apoio, de orientação às pessoas que desejam adotar. A gente sabe que há uma expectativa muito grande, uma angústia muito grande sobre o momento em que vai aparecer o filho tão desejado e quais são os trâmites burocráticos que no judiciário vão passar. E a experiência daqueles que adotaram, unindo-se à expectativa e à angústia daqueles que estão por adotar, ajuda a acalmar e ajuda a conhecer melhor o processo. Desembargador, infelizmente, ainda há muito preconceito na hora de adotar. O número de pretendentes é superior ao número de crianças candidatas. O senhor acha que o trabalho de conscientização dos grupos de adoção é suficiente? Olha, o que nós desejamos é que ajude, né? Porque, na verdade, enquanto nós temos 28 mil pretendentes, temos cerca de 6 mil crianças disponíveis para adoção, muitas delas, a grande maioria delas, com mais de 10 anos de idade e de cor negra, enquanto que a expectativa dos pretendentes à adoção não se correlaciona com esse perfil, o que é lamentável, porque acabamos por ficar com crianças que já podiam estar em famílias adotivas e não ficam em razão de preconceito e de critérios discriminatórios. O processo de adoção aqui no Brasil ainda é lento, mas é possível avaliar um progresso em termos de ações e legislações?
Sim, nós tivemos uma recente lei de adoção, o Congresso está estudando outras leis que poderão vir a aperfeiçoar o processo. Agora, por outro lado, nós precisamos trabalhar também essa questão cultural, né? As pessoas precisam ter mais desprendimento na questão da adoção de crianças, aquelas que estiverem disponíveis. E a melhor capacitação do pessoal do próprio judiciário. Cada vez o processo tem encontrado instrumentos de celeridade, como a própria informatização, né? O Cadastro Nacional de Adoção já é um avanço muito grande, mas ainda precisamos avançar no sentido de garantir esses direitos fundamentais a todas as crianças. O senhor considera que o Poder Judiciário tem acompanhado de forma satisfatória os esforços dos que lutam pela causa da adoção? O Poder Judiciário, sobretudo através do Conselho Nacional de Justiça, tem buscado aperfeiçoar o sistema para dar melhores respostas à população. Ainda não é suficiente, né, porque nós lidamos, como disse e repito, com uma questão cultural muito forte, que é a questão da discriminação das pessoas quando buscam a adoção de crianças. De que forma o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe já há mais de 20 anos, vem dando respaldo para atender e amparar as crianças? O Estatuto, na verdade, é uma carta de princípios, né? Regulamentou o artigo 227 da Constituição Federal e ela está aí para ser aplicada. Se há falha, a falha está nos aplicadores. Quem são os aplicadores? O poder público, que não tem criado políticas públicas satisfativas, a própria sociedade, que não tem se empoderado desta obrigação de respeitar e fazer respeitar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e as famílias, onde ainda reside o mais alto índice de violência contra crianças, dentro da própria família. Quais os principais entraves para o bem-estar da criança em nosso país? Ela ser reconhecida como cidadã, sujeita de direitos. Direitos fundamentais que nós todos adultos queremos e temos, e que queremos ser respeitados e que precisamos ensinar às crianças, respeitando os direitos da criança, para que ela aprenda também a respeitar o direito de seus semelhantes. A Igreja Metodista tem cedido seus espaços para esses grupos de adoção e tem muitos trabalhos focados na criança. Qual a responsabilidade e a importância do envolvimento da sociedade e das instituições na causa da adoção? Com certeza que tem ajudado, e a igreja tem um papel fundamental, né? Qual é a mensagem da igreja? É o amor. A mensagem da igreja é o amor. E o amor é por onde perpassa o respeito a todo ser humano. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o maior de todos os mandamentos. Se nós nos amarmos mutuamente e nos respeitarmos mutuamente, nós seremos dignos de viver numa sociedade mais justa, mais amorosa e que respeita e ama as suas crianças. Desembargador, o senhor se tornou uma referência nessa área devido à sua atuação na vara da infância e da juventude. Que mensagem o senhor deixaria para os pais e mães que desejam adotar? Procurem uma criança e não um modelo de criança. Procurem um ser humano que precisa de uma família. Não procurem se apoderar de uma pessoa, mas procurem se dar como família a uma criança. E aí serão felizes e farão uma criança feliz. Obrigada, desembargador, pela sua participação aqui no nosso programa. E você aí, continue ligado, porque o Vida em Missão continua. Você conhece o Jornal Avante? Ele é um dos principais veículos de informação da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. No Avante você encontra reflexão bíblica, testemunhos de fé, notícias das igrejas, ações sociais e missionárias. Tudo especialmente preparado para edificar e abençoar vidas. Jornal Avante. Informação que gera vida e estimula a missão. Pão da Vida 2. Segundo volume da série Pão da Vida, mais um livro do Bispo Paulo Lockman. Adquira já. www.editorachama.com.br.
Conheça a Editora Chama. Faça-nos uma visita. www.editorachama.com.br. Siga-nos nas redes sociais, twitter.com/Editora Chama e facebook.com/Editora Chama. Editora Chama, prazer em conhecer e compartilhar o conhecimento de Deus. Sem saber o que fazer nesta semana? Então prepare papel e caneta e anote o que a nossa igreja tem preparado para você na Agenda Metodista. Hoje à tarde, a Igreja Metodista Central em Bangu realiza a Festa do Milho, com comidas típicas e brincadeiras para toda a família. Às 7 horas da noite, a Igreja Metodista em Cascadura realiza uma festa especial para comemorar o Dia do Amigo. A Igreja Metodista em Pacheco realiza hoje à noite o Aviva Jovem, com muito louvor e adoração, a partir das 7 horas. Hoje também o cantor Sérgio Lopes participa do culto do amigo na Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu, às 7 horas da noite. E na sexta-feira, a Igreja Metodista no Lins realiza a partir das 7 horas da noite uma vigília de oração. Você não pode perder. Agora que você já sabe, é só escolher uma das programações e participar. Você também pode curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter. E também pode ficar por dentro de todas as notícias da Igreja Metodista acessando o nosso site e também escutar a nossa rádio digital. Bom, a gente fica por aqui, mas você ainda acompanha uma reflexão bíblica com o Bispo Paulo Lockman. É isso aí, até a próxima! Boa tarde, é muito bom chegar até você com a palavra de Deus. Eu quero repartir com você Marcos capítulo 2, verso 1 a 12, que diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar. E Jesus lhes anunciava a palavra de Deus. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim consideravam em seus corações, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Essa é apenas mais uma passagem dos relatos de milagres de Jesus. Quase todos milagres contemplam, como seguem contemplando, porque cremos que Deus continua fazendo através de seu Filho Jesus Cristo milagres, hoje também. Cada um de nós tem a oportunidade na sua vida de contemplar ou de experimentar atos milagrosos de Deus. Porém, cada milagre, cada acontecimento extraordinário do ministério de Jesus tem um contexto próprio, tem uma situação própria. Mas, sem dúvida, todos são a misericórdia, o amor de Deus dirigido à vida humana. Essa história que acontece em Cafarnaum tem algumas coisas que nós podemos aprender com elas. A primeira é que muitos buscam a presença do Senhor. Diz o texto que foram tantas pessoas que não cabiam na casa
não cabiam na porta, não é? E que as pessoas que traziam o paralítico para Jesus orar por ele, Jesus abençoar ele, tiveram que subir no telhado, abrir uma brecha para descer o doente, o paralítico. Isso nos mostra uma lição. Muitas pessoas buscam Jesus, mas nem todas necessariamente são abençoadas. Por quê? Porque muitos querem a bênção de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Nossa relação com Deus precisa ser de entrega. Lógico que muitos procuram Deus em função de uma situação difícil na vida e tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus gera uma mudança de vida, porque a palavra de Deus diz que o Espírito veio até nós, foi dado a nós para testemunhar do pecado, da justiça e do juízo, não é? Do pecado porque não creram nele, da justiça por causa do Evangelho e do juízo por causa da justiça de Deus, do juízo de Deus que vai acontecer naquele dia, quando comparecermos perante o trono de Deus. O Espírito Santo faz a obra. Agora, nem todos estão abertos a essa ação poderosa do Espírito Santo, de maneira que nós, por exemplo, no episódio, por exemplo, da cura de Nicodemos, lá na cidade de Jericó, o texto narra que Jesus atravessou a cidade, mas só narra que o curado foi o cego Bartimeu, já na saída da cidade, e por conta do clamor que ele fazia, ou seja, ele já tinha uma fé, ele já tinha uma convicção, e a convicção pessoal dele era de que Jesus era o Messias, o filho de Davi, porque ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é mais ou menos isso que aconteceu com o paralítico. Muitas pessoas estavam ali curiosas, e o texto diz que muitas pessoas estavam ali duvidando, não é? Então eu diria o seguinte: está no momento certo de você acercar-se a Deus com fé, mas com compromisso, com desejo de mudança, porque o que está acontecendo muitas vezes com a sua vida, que fez com que você se voltasse para Deus, na verdade é uma porta aberta para o divino, para a presença de Jesus entrar na sua vida. O objetivo de Deus, ao permitir que você viva isso, que é fruto com certeza do seu pecado, da sua pouca atenção às coisas de Deus, da sua pouca atenção à sua vida espiritual. Veja que Jesus não diz assim: você está curado. Ele diz: os seus pecados estão perdoados para o paralítico. Por quê? Porque Jesus, que conhece o coração do ser humano, conhece o seu coração, conhece o meu coração, sabe que muitas das nossas dores são consequência da nossa desobediência a Deus. Nós nos afastamos de Deus, nós cuidamos da nossa carreira profissional, procuramos fazer curso, estamos à procura sempre de um emprego melhor, de uma situação melhor. Ou seja, nós, se temos uma dor de dente, nós corremos no dentista para tratar do nosso dente. Então nós cuidamos da nossa vida profissional, nós cuidamos da nossa saúde quando temos condições, porque hoje no Brasil só quem tem um seguro-saúde pode ter um melhor atendimento médico, né, diante de toda a crise da saúde pública. Mas deu uma dor, a pessoa procura algum recurso, seja ele bom ou mau. Não, eu diria, não é o caso nesse momento de nós considerarmos, mas é o fato de que a dor, como dizia a minha avó, ensina a gemer, né? Você sente dor, você procura o recurso. Por outro lado, parece que a nossa vida espiritual só aparece nos momentos de desespero. Mas nós não somos somente, nós não temos só uma carreira, nós não somos só corpo, nós somos espírito também. E é o espírito que vai voltar a Deus, né? Então, dentro dessa realidade, o que você precisa para ser curado, né? Lá no poço de Betesda, Jesus perguntou para o paralítico que estava esperando a oportunidade que alguém ajudasse ele a entrar na piscina de Betesda
Porque segundo a tradição e a crença dos judeus, cada vez que a água se movia e alguém entrava, vinha um anjo, tocava na água e alguém que entrasse primeiro era curado. E o paralítico estava há 38 anos. Então a primeira coisa que Jesus perguntou para ele, quer ser curado. Mas por quê? Porque Jesus estava considerando a vida plena dele. Parece até um paradoxo ou até um abuso quando Jesus, o sujeito está ali para ser curado, pergunta para ele, quer ser curado. Só que quando Jesus contempla aquele homem, contempla a vida plena dele. E a minha pergunta a você é, como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Esse texto, ele vem nessa direção. Alguns até blasfemaram, né? Quem é esse que está querendo? Só Deus pode perdoar pecados. Então eu diria para você, nessa tarde, aquele que perdoa os pecados, quer perdoar os seus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus perdoa pecados. O salmista, sabendo disso, no caso Davi, carregando o pecado do adultério, carregando algumas cargas sobre a sua vida física, espiritual e emocional, escreveu o Salmo 32, que diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos seus constantes gemidos dia e noite. A experiência do paralítico pode ser a sua, você não é paralítico, mas quem sabe você carrega alguma dor, às vezes alguma dor na alma, e é Jesus que é o curador. Mas Ele cura quem está disposto a entregar sua vida a Ele, honestamente, reconhecer os seus pecados e pedir perdão. Que Deus te abençoe. Quem sabe nessa tarde é uma tarde de cura, é uma tarde de reconciliação com Deus, é uma tarde de reconhecer sua carência espiritual. O meu convite é que você ore comigo agora, fazendo uma entrega nesse momento. Senhor, nós queremos nessa tarde invocar Tua bênção sobre aqueles que nos assistem e que, quem sabe, trazem enfermidade no corpo como aquele paralítico, que precisou da ajuda de amigos. Ó Deus, em nome de Jesus, visita essa vida e que essa busca que está sendo feita por esse Teu filho ou Tua filha possa ser uma busca de compromisso, uma entrega da sua vida no Teu altar, um desejo de experimentar uma nova vida com Deus. Porque daí, cremos, Senhor, vem cura, cura profunda e plena. Abençoa, Senhor, essa Tua filha, abençoa esse Teu filho. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi um privilégio para nós chegar até você. Quero registrar aqui a nossa oração contínua por você e o nosso convite para que você retorne a estar conosco no próximo sábado. Que Deus te abençoe. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, Teu povo espera o derramar da chuva. Da chuva, da chuva.